Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. Agora sim. Glória a Deus. Poderia se sentar. Esta noite, eu sei que algumas pessoas não entenderam a chamada que está no YouTube, né? Propostas para anular o culto a Deus. Essa é uma coisa estranha, né? Para se pregar, né? Mas eu quero falar nessa noite que nosso Deus é grande. E Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? E o mais importante nisso tudo é que esse Senhor dos senhores, esse Rei dos reis, Ele quer se relacionar comigo e com você. Mas não é um relacionamentozinho qualquer, não. Ele quer um relacionamento íntimo contigo. Vamos orar? Abaixe suas cabeças. Ó Deus Santo e poderoso, nós louvamos o Teu nome porque estamos aqui, Senhor, para mais uma vez falarmos da Tua palavra. Senhor, para novamente, Senhor, buscarmos o conhecimento das coisas concernentes ao Teu reino que estão contidas na Tua palavra. E, Pai, mais do que isso, para aprender, Senhor, com aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. Esta noite eu te peço, Senhor, que o Senhor fale através da minha boca. E, Pai, que os corações estejam prontos, Pai, para receber algo novo do Senhor. Assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, eu te peço que venha falar com meus irmãos aqui presentes e com aqueles que estão pela internet, ó Deus. Cada vez mais eu diminua, para que o Senhor cresça, apareça, e Senhor, nos visite de maneira soberana e sobrenatural nesta noite. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pois queremos prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Pai, eu te peço, Pai, que esta palavra possa fazer morada também nos nossos corações e que nós possamos ser praticantes dela. Que nós venhamos a nos render, certos que estamos nos rendendo na mão daquele que tem todo o poder nas mãos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pedir desde já ao Senhor que a bênção do Senhor seja sobre sua vida e sobre sua família. Amém? Eu sei que muita gente está sozinho aqui, está sem a família. Mas Deus tem um propósito nas famílias. Tem um propósito no seu relacionamento como filhos de Deus, filho daquele que criou a família. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor, para conversarmos sobre aquilo que tem nos afastado de Deus.
nos afastado nesses últimos dias. Nós sabemos que o inimigo, ele não é muito criativo. Ele repete sempre as mesmas coisas. E nós caímos sempre nas mesmas mentiras. Está entendendo? E este inimigo, meus irmãos, que nos apresenta, sempre da mesma forma, propostas para anular o nosso culto ao nosso Deus. Por isso que eu coloquei propostas para anular o nosso culto a Deus. Isso não é uma proposta minha, essa não é uma proposta do pastor Sérgio. Isso é uma proposta que diariamente o inimigo faz conosco. São propostas para que nós venhamos a anular o nosso culto a Deus. Eu baseei essa mensagem, Dudu, você coloca aí para a gente, no texto de Êxodo 3. Êxodo 3 fala justamente no momento em que Moisés foi falar com Faraó que queria sair do Egito. Vamos ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. 3, versículo 6 em diante. Não é aí. Isso aí. Oi? Não. É Êxodo 3, 6. Diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É isso mesmo? Espera aí. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Vejam bem, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o nome que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome. Eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção nesse texto é que Moisés informa que o Senhor informa a Moisés que a aflição do povo estava cativo no Egito. E o seu clamor, a aflição e o clamor, chegaram ao trono de Deus. E Deus informa também que Ele fará uma intervenção. E a intenção de Deus, ao informar isso, é para que eles saibam que Ele vai livrá-los da mão de Faraó. Amém? E o Senhor não para por aí. Não é só uma questão de estar ouvindo o clamor do povo e estar com a sua mão já estendida em favor desse povo para livrá-los do Egito. Ainda existe uma promessa. E essa promessa é que esse povo iria para uma terra que manava leite e mel. Amém? Uma terra escolhida por Deus para que o seu povo pudesse habitar. Meu irmão, nosso Deus conhece a nossa aflição. Nosso Deus conhece a minha e a sua aflição. Ele aguarda o seu clamor. E Ele tem sempre um plano para nos libertar de todo e qualquer cativeiro que estejamos passando. E ainda mais, Ele quer nos levar a lugares que muitas vezes nem sonhamos. Amém? É um Deus qualquer? Não.
eu disse no início, é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. E ele não estava só naquele tempo com seus ouvidos atentos, ele continua hoje. Ele continua hoje, amém? Meus irmãos, ele continua hoje. Deus está atento à tua aflição. Deus está atento ao teu clamor. E os planos dele são sempre os melhores. Amém? E o primeiro ponto que eu gostaria também, nesta mensagem, de refletir, é que Deus tem interesse em libertar o povo do cativeiro. Meus irmãos, quantos de nós, muitas vezes pensamos que Deus está longe? Quantos de nós já paramos e falamos, né, Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Meus irmãos, Deus criou o homem para a sua adoração, para seu louvor. E você acha que ele vai deixar você trilhar sozinho essa caminhada? Não que ele precise de ser adorado, não que ele precise de ser paparicado, não, Deus não precisa disso. Mas ele nos criou para isso. Eu estava refletindo, enquanto preparava essa mensagem, vi quanto Deus é bom. Ele preparou toda essa terra para nós. Ele fez um plano para cada um de nós, para nossas vidas. Ele colocou aqui a Ade para o Pedro, o Hélio para a Ellen, a Aline para o Paulo. Ele fez tudo isso com uma intenção: abençoar os filhos. Aquele que ele criou. Ele teve essa intenção desde o princípio. Deus criou o homem, meus irmãos, para ter comunhão com ele. E essa situação que o povo vivia de escravidão no Egito fazia com que a sua adoração fosse impedida. Vocês estão entendendo? Quantas vezes nós passamos por situações e pensamos, esquecemos de adorar a Deus? São tantos problemas, tantas coisas que vão chegando dia após dia, e isso vai nos afastando de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente começa a negligenciar tudo aquilo que Deus nos deu, que é a oportunidade de adorá-lo. Deus nos fez para adorá-lo. Deus nos fez para adorá-lo. Oh, glória a Deus. Essa escravidão estava impedindo essa relação entre o povo de Deus e o próprio Senhor. Estava impedindo que essa relação pudesse existir. Mas, como eu disse, Deus estava atento. Amém? Deus estava atento ao seu clamor. E hoje não é diferente. Amém? Eu não sei, meus irmãos, o que cada um tem passado, mas eu sei que
que o Senhor está sempre atento. Amém? Parece até brincadeira, né? A gente que atrapalha o relacionamento com Deus. A gente que se afasta. Não é o Senhor que se afasta. Amém? Traçando, meus irmãos, um paralelo com nossos dias atuais, nós vemos que essa verdade permanece. Sempre que estamos nos afastando do Senhor, seja por prisões, por pecados, ou até por nossas próprias decisões, nós estamos nos afastando de Deus e impedindo de termos essa comunhão plena com Ele. Prisões, pecados, decisões próprias. Principalmente quando essas decisões próprias são fora daquilo que Deus planejou para a sua vida. Principalmente quando essas decisões próprias são voltadas para o nosso eu. Eu preciso disso. Eu quero aquilo. O que importa é o meu umbigo. Isso tem nos levado a ficarmos afastados de Deus. Mas o Senhor está atento. Ele está atento a tudo o que está acontecendo. O pecado nos leva para longe de Deus. O nosso inimigo, esse que faz as mesmas propostas todas as vezes, e são propostas iguais. São propostas iguais, meus irmãos. É proposta de abismo, de abismo, de abismo, de abismo, de abismo. E a gente fala assim, que nem aquela piada, né? A gente estava próximo do abismo, mas graças a Deus eu dei um passo à frente. Nós caímos no abismo. Diariamente, o nosso inimigo nos apresenta propostas para anular o nosso culto a Deus. Vocês estão entendendo? São propostas para anular o nosso culto, a nossa adoração. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar de algumas propostas que Faraó fez a Moisés para impedir que o povo continuasse a prestar o culto ao Senhor. Dudu, abre para a gente aí, Êxodo 8, 28. O que aconteceu, meus irmãos? Moisés foi falar com o Faraó. Que queria fazer aquilo que Deus tinha falado para ele. Eu vou te tirar do Egito com o meu povo. Chegou aí no 8:28, disse assim: então disse Faraó, a resposta a Moisés, né? Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Essa primeira proposta, meus irmãos, é a mesma que o Satanás faz a cada um de nós. Ele não está preocupado se você quer cultuar a Deus. Mas ele diz, vai, cultua, mas não fica muito longe não. Permanece aqui no Egito. Vocês estão entendendo? Permanece aqui no Egito. Aqui é bom para vocês. É bom estar sob a minha proteção. Foi isso que Faraó falou.
É bom estar sob o meu cuidado. Vocês estão entendendo? O pecado faz isso conosco, irmãos. Ah, não. Fica aqui no pecado, aqui é uma beleza. Está tudo lindo. Está do jeito que você quer. Está do jeito que a sua carne quer. Essa primeira proposta, meus irmãos, muitas vezes nos tenta mostrar que a nossa situação longe de Deus não é ruim. Ela fala, não. Vai embora, mas não vai longe. Fica aqui no Egito. Olha que beleza que você está vivendo. Muitas vezes a gente está vivendo situações dificílimas e a gente quer ficar no Egito. Nosso eu está falando mais alto. E ele quer e diz até que nós podemos tentar restaurar a nossa comunhão com Deus. Mas o nosso adversário está de braços abertos para nos receber de volta no pecado. A primeira proposta, como eu disse, é pode ir. Ele diz, sai do pecado. Mas ele alerta que no pecado há prazeres. E ele está pronto para te receber de novo. E nós caímos, nós erramos, e queremos permanecer no Egito. A segunda proposta, que está nesse mesmo versículo, ele diz, pode ir adorar a Deus, mas não vai muito longe. Pode até sair um pouquinho do Egito, mas não vai muito longe. Novamente, ele mostra que no Egito, nessa situação, que muitas vezes até alegra o nosso coração, a nossa carne, você está sob o seu domínio. Você está sob o cuidado dele. Faraó lá naquele momento, ele diz, olha, são tantos anos que vocês estão aqui comigo, vocês estão vivendo. O troço é tão interessante que depois que eles saem do deserto, o povo lembra das cebolas do Egito. Não é verdade? Nós viemos aqui, Moisés, para passar fome. Lá no Egito a gente tinha comida, tínhamos água. Meus irmãos, quantos de nós passamos anos escravos do pecado? Eu lembro aqui quando o Hélio prega, né, falando do que ele viveu antes de conhecer a Cristo. Foi escravo do pecado. Pastor Sérgio já contou seu testemunho aqui algumas vezes. Aquilo era escravidão. Era o Egito. Mas nós fomos resgatados. Amém? Hoje o pastor é nosso pastor. O Hélio é nosso pastor. Amém? Quantos de nós passamos muitos anos escravos do pecado e servindo a outros deuses? Pensando que estava certo. Estava lá no Egito, mas pensava que estava certo. Lembrando, meus irmãos, que a proposta de Deus era um local onde haveria, manava leite e mel. A
proposta do nosso Deus para cada um de nós aqui é um local onde mana leite e mel. Amém? Amém, glória a Deus. Nós servíamos a outros deuses, nós nos alimentávamos com os restos do Egito. Algumas pessoas falam assim, não era tão ruim não é verdade isso, meu irmão. Nós éramos cegos. Nós não sabíamos que a vida é doce é com Jesus. Nós não sabíamos o quão bom é ser filho do Deus Altíssimo. E achava que aquela vidinha meia boca que estava lá no Egito era o suficiente para cada um de nós. Mas não, nós somos filhos do Deus eterno. Nós somos filhos daquele que tem todo o poder nas mãos. Está atento ao seu clamor. Cada vez mais nos entranhávamos em uma vida de pecado, de opressão, de doenças, de abismos, de morte. Meus irmãos, não se engane. O inimigo das nossas vidas sempre se apresenta como propostas que, ao nosso ver, são maravilhosas. Mas são caminhos de escravidão, caminhos de morte. As propostas do inimigo são sempre propostas de morte. Dudu, abre para a gente aí, no capítulo 10, versículo 8 e 9. Diz assim: e Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com as nossas ovelhas, com nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Amém? A terceira proposta que Faraó faz, e que continua fazendo, e é uma das que nós hoje mais caímos, pode adorar a Deus, mas eu decido quem deve ir. Vocês são meus escravos. A proposta do inimigo é que ele decida quem vai adorar a Deus. E como nós vimos aqui, Moisés informa que todos os filhos e filhas de Israel iriam adorar a Deus. Todas as famílias de Israel, porém o faraó não permite que haja o quê? Adoração em família. Já notaram? Que coisa estranha. Por que ele queria impedir que a família se reunisse no deserto para adorar a Deus? Nessa proposta, meus irmãos, nós temos que chamar a atenção de uma coisa. O inimigo das nossas vidas sabe a importância de termos uma família que adore a Deus. Juntos. Adore a Deus juntos. Todos buscando o nosso Deus, o nosso Criador. Ele que criou todas as coisas. Nessa proposta de Faraó, ele até libera novamente. Vai lá, leva os homens.
Vai lá, Moisés, adora sozinho. Mas que a adoração não chegue à sua casa. Você fala assim, Moisés, é mesmo, né? É mesmo. O principal propósito, meus irmãos, do nosso inimigo é destruir a nossa família. Mas ele não tem vez. Ele está derrotado. Na autoridade do nome de Jesus, o inimigo está derrotado. Amém? O meu alerta, meus irmãos, nessa noite, é para que a gente esteja atento. Atento a essas ofertas do diabo, que visam interromper nossa adoração em família. E eu pergunto nessa noite, casais, quanto tempo vocês não oram juntos? Fala, Deus. Quanto tempo vocês não oram juntos? Ah, moça, não está dando, porque eu já chego do trabalho 11 horas da noite, minha mulher já está dormindo, aí eu só falo, Jesus, abençoa. E caio duro na cama. Todas as propostas diárias de Satanás fazem o afastamento de Deus, não nos permite que adoremos e não nos permite que adoremos em família. São propostas do inimigo. Pais, quanto tempo sem o culto doméstico? Quanto tempo? Uma vez me perguntaram o que é culto doméstico. Eu falei, veja bem o que nós estamos falando. Culto doméstico. Culto em casa. Meus irmãos, alguns aqui já estão cansados de ouvir eu falar sobre isso. Mas eu vou continuar falando. Tem 22 anos que eu falo sobre isso. 22 anos, todos os semestres a gente fala sobre isso. E eu vou continuar falando, que eu só acredito numa família forte quando o culto doméstico é realizado em casa. Muitas famílias acham que chegam aqui no final de semana, no domingo, para ouvir uma palavra de um pastor de manhã, um pastor à noite, uma escola dominical, é suficiente para uma vida cristã com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus. Isso não é verdade, meus irmãos. Nós somos bombardeados a semana inteira com tudo que não presta. E achamos que o domingo, a gente chega aqui para ouvir que tem uma palavra, vai ser suficiente para nos encher para a semana inteira. Vocês estão vendo a importância? A gente põe tanta importância em tanta coisa, né? Não, que eu vou galgar um grande empreendimento. Eu vou ser uma pessoa mais culta. Sofremos no Egito. Precisamos, meus irmãos, estabelecer o culto em nossa casa para fortalecermos nossa adoração e comunhão com Deus. Precisamos estar juntos na escola dominical, sim. A escola dominical foi feita para crente. Crente precisa de escola dominical. Para quê? Para conhecer os princípios de Deus. Nós, quando estamos ministrando nossos cursos, o nosso curso maior é de 17 semanas. E aí? Acabaram as 17 semanas. Estava uma bênção lá, as 17 semanas pegando fogo.
A apostila é guardada, os exemplos são esquecidos. Voltamos para o Egito. Precisamos cultuar ao nosso Deus juntos e estabelecermos o melhor de Deus para a nossa casa. Amém? Meus irmãos, a quarta proposta de Faraó está em Êxodo 10, de 24 a 26. Diz assim: Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu não darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Faraó, ele sabe que o homem dá muita atenção às suas conquistas. Suas posses. E a proposta que ele faz aí é: pode ir, povo, pode ir para o deserto, mas vocês vão fracassados. Sentimento de derrota, sentimento de perda. Tudo aquilo que eu conquistei eu vou ter que deixar para trás. Isso também, meus irmãos, nos impede de adorar a Deus. Alguém já passou por uma situação assim, estava super feliz porque comprou um carro novo e ele foi roubado. E ao invés de você voltar-se para Deus e falar: Deus, eu te adoro porque o Senhor me deu. E ele foi roubado e eu sei que o Senhor vai me dar algo novo para preencher aquilo que está faltando. Sentimento de derrota, sentimento de perda, isso nos impede de adorar a Deus com intensidade. Essa intensidade que Ele, o nosso Senhor, merece. Nós fomos feitos para quê? Adorar a Deus. Amém? Nós fomos feitos para adorar a Deus. O Egito, meu irmão, é um lugar de escravidão. E o escravo não é livre para adorar. A obra de redenção que Deus nos oferece é retirar do mundo através da nossa, nos retirar do mundo através da renovação da nossa mente e nos levar para o reino da sua luz, onde a treva é dissipada e todo o oculto é revelado. Algumas pessoas, meus irmãos, saem do Egito, saem de uma vida de escravidão, porém elas retornam, pois o inimigo não quer perder o vínculo com elas. Ele também quer sempre manter o controle sobre suas vidas. Mas existe o Evangelho. O Evangelho são boas
existe o Evangelho. Glória a Deus. Existe o Evangelho. E foi lá e buscou o Hélio. Foi lá e buscou o pastor Sérgio. Foi lá e buscou o pastor Hélio. Foi lá e buscou o Manuel lá atrás. Foi lá e buscou a Gleice. Buscou a Japa. Não foi no Japão, mas buscou. Né? Essa obra de redenção nos leva que quando nos convertemos ao Senhor, nós nos libertamos do poder do inimigo. Amém? O senhorio agora é de Deus. Amém? O senhorio é de Deus. É Ele que está presente agora nas nossas vidas. Amém? Quem trocou de senhorio? Eu troquei. Eu não quero mais nada com o Egito. Apesar do Egito nos oferecer coisas que parecem aos nossos olhos muito boas. Não é verdade? Aos nossos olhos. Costumo dizer que nós temos essa visão aqui momentânea. Mas Deus tem uma visão do macro. Ele está vendo lá na frente. Está vendo lá na frente. Muitas vezes a gente passa por algumas decepções, né? E fala, poxa, Deus, que coisa que aconteceu comigo. Lá na frente você fala, Deus fez muito mais do que eu merecia. Muito mais do que eu precisava. Eu anotei uma frase aqui, que é muito conhecida, eu acho. Eu quis colocar nessa mensagem de Spurgeon, né? Diz assim, a conversão nos tira do mundo. Amém? Quando você se converte, você sai do mundo. Mas só a santificação tira o mundo de dentro de nós. Vamos falar junto? A conversão nos tira do mundo, mas somente a santificação tira o mundo de dentro de nós. Vocês entenderam? Meus irmãos, a santificação é buscar adorar ao Senhor dia a dia em primeiro lugar. Amém? Satanás, ele não quer que adoremos a Deus em família. Porque se existem famílias destruídas, não há conexão com Deus. Entenderam? E o plano de salvação, meus irmãos, não é só para você, é para a sua casa. Amém? Vocês sabiam disso? Só porque existe na palavra lá, que está, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, isso é desde o princípio. Desde o princípio da palavra, desde os primórdios daquilo que Deus criou, Ele queria trazer a bênção para a sua família. Uma família reunida, uma família que busca a Deus juntos, adora ao Senhor de todo o coração. E isso agrada ao Senhor. Amém? A relação tratada nessa última proposta está relacionada com a relação do homem com as riquezas. Essa relação também afeta a comunhão com Deus. Vocês sabem por quê? Deus deseja que sejamos ousados e adoremos o nosso Deus com nossos bens.
Que isso, moça? Estamos em outra igreja? Não. Quanto mais nos afastamos do que é dessa terra, nosso coração ficará mais livre para esta adoração. Bens, o dinheiro e o amor a tudo isso nos leva, muitas vezes, a nos afastarmos da verdadeira ação a Deus. Verdadeira adoração a Deus. Sabe por quê? Porque o dinheiro não pode ser nosso Senhor. Ele tem que ser nosso servo. Amém? Ele que tem que trabalhar para nós. Sabe por quê? Porque não há como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. Sejamos atentos, irmãos. Quando o faraó nos diz que podemos adorar a Deus no Egito mesmo, ele sabe que a sua adoração não vai ser integral. Quando ele diz que você não pode ir, mas não pode ir tão longe, ele só está demonstrando que quer continuar a controlar a sua vida. Quando ele diz que você pode adorar, mas não necessariamente em família, ele quer tirar a força que tem o poder de uma adoração em família. Quando ele diz que você pode adorar, mas não com seus bens, ele tira o foco da sua adoração. E mostrando seu fracasso e onde está o seu coração. Entenderam? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Equipe de louvor, por favor. Em Tiago, meus irmãos, 1:27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Meu último alerta nesta noite, na verdade é o penúltimo, não é o último, é o penúltimo. Em primeiro lugar, que o relacionamento com o mundo é incompatível com a adoração a Deus. O relacionamento com o mundo é incompatível com a adoração. Como eu disse, não tem como servir a dois senhores. A quem nós escolhemos adorar? Porque é uma escolha. É uma escolha. E eu espero que nesta noite, meus irmãos, você escolha o melhor lado. E eu possa ter te convencido que o lado de cultuarmos a Deus é o melhor.